Muito bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Coisa boa ver uma abertura assim no silencioso, né? As coisas tranquilizam mais. Foi pensado isso, tá? Foi isso aí tudo planejado. Nada aqui é sem querer, nada ocorre como imprevisto, certo? Todos bem? Todos bem no Senhor? Alegres com Jesus? Amém? Vamos adorar o nome dele? Vamos conhecer um pouco mais ele, quem sabe? A gente está iniciando hoje uma série de sermões sobre Jesus. Coisa boa isso, falar sobre ele. Eu amo falar sobre Jesus, cara. É demais, é bom demais. Ontem nós tivemos aí a comemoração, 20 de setembro. Para quem não sabe, para quem é de fora, nós, aqui no nosso país, nós comemoramos uma tentativa que não deu muito certo. Em resumo foi isso, mas tivemos uns benefícios aí também. Enfim, a luta era por causa do Shark. Cara, os caras brigavam por causa de Shark. E hoje os caras fazem o que querem e ninguém pega e vai, um porrete vai resolver lá. 1835 a 1845, 10 anos, os caras brigando. Tiro, soco, espada, chute, dedo no olho. Por quê? Por que vocês estão brigando, cara? O que aconteceu? Shark tá muito caro. Olha isso. Olha a diferença. E aí hoje a gente tá aí, tu paga imposto sobre imposto, tu paga 60% em alguns produtos, outros 40%, e aí tu vai vendo, é imposto sobre serviço, imposto sobre venda, imposto sobre... Às vezes tu tá falando muito, vou cobrar um imposto por causa disso. Os caras estavam aí, a Revolução Farroupilha foi isso, para quem não sabe, resumindo, o Shark estava sendo cobrado um imposto muito caro sobre ele e era mais barato comprar dos países vizinhos. Imagina, tu comprar dos argentinos. É mais barato do que comprar daqui mesmo, do que comprar do mercadinho da esquina. Cara, não faz sentido. O que os caras pensaram? Cara, vamos brigar? Vamos. Então tá, vamos lá. E aí, em 1835, 20 de setembro, eles entraram pela Ponte da Zenha, em Porto Alegre, botaram o pessoal a correr e ali durou 10 anos a guerra. Foi isso. Em resumo, foi isso. Claro, 10 anos é muito tempo para um exército pequeno. Por que perderam a guerra? Porque era um exército pequeno. Porque daí os caras que estavam no governo aqui pediram ajuda para o país vizinho, Brasil, entendeu? Venham nos ajudar. Daí vem o exército imperial, óbvio que não ia dar boa coisa daí, perderam a guerra. Ainda assim resistiram por 10 anos. A questão é, nós temos uma tradição, e a gente ama a tradição, ela é muito boa. É muito bom ver alguns irmãos. Eu ia vir de bombacha hoje. Sério, eu ia vir de bombacha. Eu tenho uma bombacha. Só que o pai emagreceu, então a bombacha cai. Entendeu? Eu fiz o teste. Não adianta, tá muito grande. Tá muito grande. Cara, pra tu olhar uma bombacha e dizer assim, nossa, bombacha tá grande. Pô, tá muito grande. Pô, dá pra fazer umas 4, talvez, pro Kennedy. Entendeu? Então... não teve como, enfim, tive que vir. Assim, o problema é que hoje a Su olhou pra mim e disse, mas tu tá fora do padrão. Pô, acostumei o pessoal com camisa, né? Gente, acostumem-se, eu não tenho padrões. Eu vou me permitir. E por causa dessa tradição, nós temos aí o 20 de setembro. E é muito bonito. É uma tradição muito bonita. Cara... nós temos que reconhecer, e quem é de fora reconhece. É muito bonito tu ver a cultura gaúcha. O problema é que nós valorizamos demais às vezes. Né? A gente passa um pouco do limite. A gente vai além. A gente acha que é só nós que estamos certos. Isso é um problema. Mas nós temos aí uma tradição e é muito bonito. A questão é, nós temos que entender um pouco melhor sobre isso e buscar entender a história, conhecer melhor. E agora nós estamos entrando numa série sobre Jesus e nós temos aí algo a conhecer sobre ele. Nós temos que buscar conhecer mais. E conhecer Jesus é sempre muito bom. A própria Bíblia diz, conheçam o Senhor, busquem conhecê-lo. Então, a questão é, nós temos que conhecer Jesus sempre mais. E a gente está num período em que a cultura é tomada de dúvidas. Já parou para pensar? A época do relativismo. O que é relativismo? Não tem uma verdade absoluta. Cara, então vai se encher de dúvidas. Se não há uma verdade absoluta, então a dúvida predomina. É ou não é o que está acontecendo hoje?
Essa é a nossa realidade. E aí tu vai conversar sobre Jesus, as pessoas estão cheias de perguntas, cheias de dúvidas. Será mesmo? É sério? É sério que tu acredita nisso? É sério que tu acredita que Deus desceu? Ou que ele foi homem mesmo para viver do jeito que viveu? É sério que tu acredita que ele ressuscitou? Ou é sério que tu acredita que ele nasceu de uma virgem? Como assim? Então, sempre tem dúvidas e a cultura hoje está tomada de dúvidas e a gente vai tentar responder algumas delas. Para isso, eu quero que tu já abra a Bíblia aí. Hoje nós vamos ler em 1 Timóteo. É um texto bem conhecido. Nós vamos ficar nesse verso apenas. E eu quero dar assim, em conjunto com esse, comentar um pouquinho um texto que Jesus fala depois. Alguns textos, na verdade. Achei 1 Timóteo, capítulo 2, e nós vamos ver um pouquinho mais sobre o nosso Senhor, dando início a essa série, e hoje eu quero falar com vocês, ou pensar na pergunta, Jesus foi realmente homem? Ou ele é realmente um homem? E isso é uma coisa muito importante para nós. Nós temos que saber responder a isso. Acharam 1 Timóteo 2,5? Primeira Timóteo 2,5. Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Versões mais antigas diziam entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem. Vamos de novo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, vamos de novo. Cristo Jesus, homem. Então, a questão que fica é, Jesus foi um homem. Ele é um homem porque ele ressuscitou e continua vivo. Ele está hoje vivo, ele está reinando, ele está no trono e ele está olhando para nós neste exato momento. E alguns aqui estão até duvidando disso. Sério? Nós temos um Senhor que não só ele é Deus do universo, mas ele se fez homem. Ao saber da necessidade do homem, ver como o homem lidou com o pecado e como o homem está lidando com ele, ele próprio se fez homem para resolver o nosso problema. Ele desceu ao nosso mundo, viveu a nossa vida, se fez homem. Ele encarnou. Então Jesus precisa ser entendido e às vezes essa humanidade de Jesus ela fica muito distante da nossa. Nós imaginamos que Jesus, por ser homem, ele acaba, por ser Deus e homem, plenamente Deus, plenamente homem, ele acaba sendo um homem um pouco mais super-homem, sabe? E eu quero tentar dissuadir você um pouco desse pensamento, mas mostrar para ti que Jesus foi um homem normal, um homem simples. Então, Jesus ele é conhecido como Jesus de Nazaré. E aqui começa o problema, porque muitos vão ter uma dúvida, ou às vezes uma confusão, que confundem com Nazireu. Jesus não era Nazireu. Começa então que Jesus não tinha cabelo comprido. Aqui tu já quebra muita imagem de filme que tu tem na cabeça, ok? Jesus não tinha cabelão compridão, ele não era aquele hippie que nós vimos dos anos 70, tá? Não, porque ele não era Nazireu, ele era de Nazaré. Os termos são parecidos, mas são completamente diferentes os significados. Então, muitos fazem essa confusão. Jesus não era um hippie. Jesus também não é aquele carinha que tu olha na sessão da tarde, os filmes de Jesus, e ele parece um rosto feminino, sabe? Um rostinho delicado, com uma barbinha loirinha, assim, um cabelinho compridinho. Não é esse cara. Jesus era um homem. Jesus, por ser homem, ele teve aspecto de homem. Normal. Homem, cabelo curto, barba, falava como homem, agia como homem. E hoje a nossa cultura, por estar distante, tanto geograficamente quanto no tempo, a gente acabou perdendo um pouquinho essa noção. A gente acaba perdendo um pouquinho a noção de quem Jesus foi. E a gente acaba tornando Jesus um pouco mais, ou um pouco diferente do que ele realmente foi. Sabe? Aqueles olhinhos azuis, bonitinhos no filme, ou aquele quadro, né? Assim. É algo assim, eu não lembro. Assim, uma coisa assim. Daqui a pouco eu tô fazendo um sinal maçom aqui, nem tô sabendo. Enfim. Jesus é esse cara. Jesus, ele parece um cara normal, e ele parecia um cara normal, de fato.
A questão é essa, Jesus parecia um cara normal, por quê? Porque apesar de ser também Deus, a divindade de Jesus, ela não era visível. Bom, cara, no Evangelho de João a gente lê, Jesus quando fala que é Deus, as pessoas querem apedrejá-lo. Então, olhando para Jesus, tu não via um Deus, tu via um homem, ok? Então, só aí a gente já percebe um pouquinho que ele era um cara normal. E muitos livros, inclusive no Novo Testamento, foram escritos para defender a humanidade de Jesus. A carta de 1 João é um exemplo desse. João escreveu para defender que Jesus era um homem. Um livro inteiro para defender isso. Ok? Entendido? Então, só para tu entender, só para ter em mente, mais ou menos. Jesus nasceu de uma mulher. Jesus tinha um corpo normal, de carne e osso. Lucas 24 mostra isso para nós. Cresceu como um menino. Lucas 2,52. Jesus tinha uma família. Mateus 13, Marcos 6, 1 Coríntios 9. Jesus obedecia aos pais. Lucas 2,51. Jesus obedecia os pais em tudo. Jesus adorava a Deus. Lucas 4. Jesus orava. Marcos 1. Jesus trabalhava como carpinteiro. Marcos 6. Ou seja, ele tinha uma profissão. O ministério de Jesus mesmo foi bem pouco tempo de sua vida. O tempo todo, a maior parte do tempo, Jesus viveu como um homem simples, normal, filho, obediente e um profissional. Jesus tinha fome, Mateus 4, sede, João 4, pedia informação, Marcos 9, ficava estressado, João 13, ficava pasmado, Marcos 6, ficava feliz, Lucas 10. Jesus contava piadas, Mateus 7. Jesus tinha compaixão, Marcos 1. Jesus tinha amigos e amigas, João 11. Jesus fazia elogios, Marcos 12. Jesus amava as crianças, Mateus 19. Jesus comemorava feriados, Lucas 2. Jesus ia a festas e amava a sua mãe. Então, Jesus encarnou. E quando ele encarna, Jesus não mudou o seu papel, Jesus não mudou a sua identidade como Deus, ele mudou o seu papel. Jesus não deixou de ser Deus ao assumir a natureza humana. E aqui está um grande mistério da teologia. A Bíblia não esclarece isso para nós e a gente às vezes fica confuso. Quem nunca ficou confuso lendo um texto? Jesus, sabendo o que os fariseus pensavam, mas um homem... Às vezes eu sei que minha esposa está pensando, sabe quando ela está... pescoço virado. Já falei isso aqui, né? Quando dá aquele torcicolo, assim, ela tá querendo levemente apertar meu pescoço, mas... Então, às vezes, tu sabe o que a outra pessoa tá pensando. Cara, Jesus sabia. Por quê? Porque ele era Deus. Só que ele estava agindo como um homem. Então, nunca te deu confusão, assim, lendo os evangelhos? Quem nunca teve dúvidas assim? Todos nós temos. E essas dúvidas sobre Jesus, elas são normais, por quê? Porque Jesus continuou sendo Deus, mas ele também foi homem. Agostinho diz assim, Cristo adicionou a si o que não era, ele não perdeu o que era. Presta atenção. Cristo adicionou a si o que não era, ele não perdeu o que era. Aqui nós temos um oposto, e isso aqui é só introdução ainda. Nós temos um oposto aqui, o cristianismo ele é totalmente diferente das outras religiões. Por quê? Porque nas outras religiões tu consegue avançar, progredir até se tornar Deus. No cristianismo nós temos Deus vindo e se fazendo homem. É o inverso. No cristianismo, e é o único lugar que tu vai ver isso, é onde Deus vem e se humilha e abre mão da sua glória e se torna homem. E se torna um simples mortal. Tu não vai ver isso em nenhum outro lugar, nenhuma outra religião mostra isso para nós. Só que para nós também, nós temos dois erros possíveis aqui. São dois erros que nós podemos cometer. O primeiro deles é negar a plena divindade de Jesus em favor da sua humanidade. E o outro é negar a plena humanidade de Jesus em favor da divindade. Tá entendendo? Dois erros que são bem comuns de nós cometermos. Negar a divindade em favor da humanidade ou negar a humanidade em favor da divindade. Nós temos que, como cristãos maduros, entender os dois, viver com os dois em mente, agir como Jesus tendo, de fato, plena humanidade e plena divindade. Certo? Entendido? Então eu quero ver com vocês 3 características que comprovam a humanidade de Jesus. 3 características que comprovam, confirmam a humanidade de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus era um cara legal.
Jesus é um cara muito legal. Jesus, olha só, vamos lá. Primeiro, Jesus era convidado para festas. Me diz uma coisa, se tu vai fazer uma festa, se tu vai... Ontem nós fomos na festa do Thomas e estava chovendo e a gente estava lá comemorando e eu pensando, na hora eu lembrei assim, cara, tu viu como tu não tem uma tendência de convidar gente chata pra festa? Tu convida aquelas pessoas que tu gosta, tu convida, né? Se o Thiago e a Gabi não convidaram tu pra festa do Thomas, saiba, ok? Fica a dica. Tô brincando. A Gabi já tá se negando. Não. Tu não convida gente chata pra festas. Tu convida gente legal. Jesus era convidado pra festas. E aqui começa já um problema, por quê? Porque no imaginário popular, Jesus é um cara chato. Jesus é um cara, sabe, parrudão. Um cara de cara fechada. O próprio Chesterton, o grande Chesterton, dizia que provavelmente Jesus não era engraçado. Então Chesterton, quando está falando sobre Jesus, ele vai dizer que Jesus não era engraçado. Ele não teria como ser engraçado por ser Deus. Então, tá errado. Não é assim. Ele tá errado. Ok? Jesus era um cara muito legal. Jesus era um cara muito, muito, muito arriado. Arriado, se tu não é daqui ou se tá vendo pela live, arriado que no sul é uma pessoa que fica tirando sarro dos outros. É uma pessoa que ela é engraçada, enfim. Ok? Jesus era um cara muito legal. Jesus era convidado para festas. Pessoas assim alegram as festas. Jesus tinha uma capacidade de se relacionar como nenhum outro. Jesus encarnou. O fato de ele encarnar é porque ele sabia que precisaria se relacionar e interagir. Jesus sabia como fazer isso. Jesus tinha uma capacidade de se relacionar com as pessoas. E isso comprova que ele era um cara legal. O problema é que a gente vê às vezes os fariseus lidando com ele. Como nós temos essa tendência de legalistas, a gente também acha que Jesus é um cara chato. Porque a gente não gosta do confronto. Jesus confrontava os fariseus. E a gente pensa, por ser também levemente tendencioso, levemente legalista e farisaicos, a gente acha que Jesus é esse cara meio chato. Jesus é um cara muito legal. Jesus participava ativamente da vida das pessoas. Jesus celebrava momentos de alegria. Jesus não era um cara recluso. Sabe aquele eremita do deserto? Por exemplo, João Batista. Jesus não era assim. Jesus era um cara que vivia no meio, rodeado das pessoas. Cara, nós vamos ter aqui ainda, se Deus quiser, ano que vem, uma série que mostra Jesus durante as refeições. Tem um livro, A Mesa com Cristo, que mostra Jesus tendo refeições com as pessoas. Era o principal momento de missão de Jesus. Era o principal... E eu sou gordo, então eu sei como é que é, eu entendo bem como é que... Jesus, ele tinha uma capacidade de interagir com as pessoas. Por quê? Porque ele era muito legal. Ele era um cara legal. Ele era um cara engraçado. Além do mais, lembra Lucas 7, Mateus 11, Jesus é acusado do quê? Vocês lembram? Jesus estava comendo e bebendo e as pessoas olham para ele e dizem o quê? Ele é um comilão e beberrão. Jesus está comendo e eles estão dizendo, é um glutão. Jesus está metendo um vinho aqui, ó, bem alegre com as pessoas, um beberrão. Tanto que Jesus fala, cara, veio João Batista que não comia e não bebia, vocês reclamam dele. Veio o Filho do Homem que come e bebe, vocês reclamam de mim. Vão reclamar de todo mundo. Não, vocês vão reclamar de todo mundo. Eu vou ter que arrumar esse microfone que está batendo no outro, então na live deve estar só um pec. Deixa eu só arrumar isso aqui. Vocês estão entendendo, gente? Jesus era um cara muito legal. Jesus era um cara muito gente fina. E, em segundo lugar, Jesus era oportunamente divertido. Jesus, ele sabia o momento de ser divertido. E aqui fica uma questão para nós. Nós temos que saber os momentos certos. Às vezes, nós fazemos brincadeiras fora de hora. Às vezes, nós agimos com seriedade em momentos que tem liberdade para agir com flexibilidade, com humor. Jesus sabia exatamente o momento de cada coisa. Jesus sabia o momento certo de fazer uma piada, de ser irônico. Jesus sabia o momento certo de pesar um pouco mais as palavras.
ou então de tratar com leveza. Jesus, ele está tratando de um assunto e ele vai explicar como a salvação de um rico é mais fácil o quê? Um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Cara, imagina um camelo, tu vai passar ali, às vezes tu fica te batendo. Entende? É um humor exagerado. Jesus, ele tem episódios assim repetidas vezes. Ele lida com humor, ele lida de forma irônica. Jesus era muito engraçado. Tem um teólogo que diz assim: se Jesus fosse totalmente humano, na verdade a perfeita personificação da humanidade, então poderíamos esperar que ele fosse engraçado, já que esta é uma marca registrada da humanidade. Tu não vê animais fazendo piada. Talvez um papagaio que é ensinado, tá, até tudo bem, mas é próprio da humanidade ser engraçado, tratar as coisas com humor. Então, se Jesus foi de fato humano, então implica que ele necessariamente tivesse, em algum percentual, em alguma medida, um senso de humor. Entende? Se ele é plenamente homem. Jesus, ele era politicamente incorreto. Aqui a teologia chama de um exagero absurdo. Por quê? Porque Jesus era politicamente incorreto. Ele não falava o que as pessoas queriam ouvir. Ele lidava com o que era necessário. Ele falava o que tinha que ser dito. Às vezes por meio do humor, às vezes por meio de ironia, às vezes com exageros absurdos. Então, ele vai tratar, por exemplo, os fariseus como sepulcros caiados. Raça de víboras. Cara, tu já parou para pensar que quando João Batista, Jesus, chamam eles de raça de víboras, eles estão dizendo que eles são filhos do diabo? Já parou para pensar nisso? Porque raça de víboras está fazendo menção à serpente lá do jardim. Ou seja, estão chamando de filho do diabo, só que de um jeito engraçado. Entende? É tipo nós falar o animal, o jegue, sabe? Seu jumento. Jesus tinha uns xingamentos próprios assim. Claro que os xingamentos gaúchos são muito mais engraçados, né? Seu jaguara. Quem é que chama de jaguara? Né? Aqui no sul é muito melhor. Guaipeca. É muito melhor. Só que Jesus não era gaúcho, então ele tinha que usar o que tinha lá. Certo? Jesus zomba de religiosos e hipócritas, por quê? Por que Jesus zomba dos mestres da lei, dos fariseus, dessa turma aí? Porque eles se levam muito a sério. E por eles se levarem muito a sério, Jesus trata eles com humor. Jesus quebra os caras como? Fazendo piada com eles. Porque eles se levam muito a sério, então não tem como alguém chegar e fazer piada de quem se leva muito a sério, entendeu? É ofensivo. Se tu é uma pessoa que te leva muito a sério, pessoas que vêm brincar contigo vão ser mal vistas. Acho que é mal vistas, né? Tu entendeu a ideia? Se tu te leva muito a sério, tu não vai ver com bons olhos pessoas que vêm te criticar, te confrontar. Tu não vai ver com bons olhos. Fato é que a comédia, o humor, também precisa de redenção. Assim como o pecado atingiu todo o restante, o humor também precisa ser redimido. Hoje nós vemos o mundo fazendo piadas. O mundo faz piadas de Jesus. Tranquilo, eles têm liberdade para isso. A questão é, o próprio humor, a comédia, precisa ser redimido. Precisa ser feito de forma piedosa, boa. Entende? Sim ou não? E Jesus era esse cara. E ele mostra para nós que ele era um cara muito legal. Segundo lugar, Jesus é um cara com emoções. Jesus geralmente é apresentado como aquele cara paciente, tolerante, zen. Um cara que costuma fazer meditação todo dia de manhã, né? Um cara que senta quietamente e procura não ser perturbado e não perturbar. É aquele cara que perdoa todo mundo, ele é legal com todos. Jesus geralmente é esse cara. É um cara que ama a todos, é um cara que não fica nervoso e evita conflitos. Jesus é esse cara, ele é apresentado assim. É ou não é? Cara, bota alguma coisa na internet que mostra Jesus um pouquinho mais firme, tu vai ver muitos comentários. Ah, o Jesus que eu conheço não é assim. Cara, direto, eu vejo isso toda semana. Toda semana. Por quê? Primeiro, porque a pessoa realmente não conhece Jesus. O Jesus que eu conheço não é assim. É verdade. Tu tá certo, tem razão. Tu não conhece mesmo.
E segundo, porque a imagem que nós temos de Jesus, ela é um pouco distorcida. Né? Por exemplo, nós estamos sem kids, mas imagina que nós tivéssemos o kids, tu vai dar uma atividade para as crianças, tu vai dar uma folha com uma ovelhinha, e aí elas têm que colar um algodãozinho na ovelhinha, né? Porque elas são ovelhinhas de Jesus. É ou não é assim? Elas são as ovelhinhas de Jesus, porque Jesus é um pastor que ama as ovelhinhas, e ele quer ficar com as suas ovelhinhas, e por aí vai. Esse é o Jesus que nós temos em mente, que a cultura quer apresentar de Jesus. Só que, na verdade, a Bíblia nos apresenta um Jesus com muito mais emoções, com muito mais, das mais variadas, inclusive. A Bíblia nos apresenta Jesus demonstrando várias emoções. Olha só, por exemplo, Marcos 1,14. Jesus grita aos estranhos que se arrependam. Jesus está no meio da rua e ele está gritando para as pessoas, vocês têm que se arrepender. Imagina hoje aqueles caras que ficam com cartaz na sinaleira, sabe? Ou então tem um que sai pela rua falando alto, eu nunca mais vi ele, não sei se está vivo ainda, enfim. Lá em Canudos tinha bastante. É? Então tá vivo, tá por aí ainda. Ele prega umas plaquinhas nos postes, vocês já nunca viram? Jesus logo voltará. Jesus era tipo isso, ele saía na rua gritando, te arrepende! A Bíblia mostra esse Jesus para nós. A Bíblia mostra para nós, Marcos ainda 1, 16 ao 18, Jesus mandando os caras abandonar os seus empregos e seguir ele. Sabe, Jesus é aquele cara, larga de mão isso aí, para, tá fazendo currículo? Para com isso, larga, vem aqui, vamos embora. Os caras abandonam a profissão para seguir Jesus. Marcos apresenta Jesus chamando esses caras e mandando eles seguirem. Marcos 1,25, Jesus está mandando um demônio calar a boca. Imagina, Jesus chega, um demônio vai dizer, eu sei quem tu é, cala a tua boca. Jesus assim é muito mais legal, fala sério. Jesus assim é muito mais legal. O demônio vai abrir a boca, eu sei quem... Fica quieto, cala a boca. Chinelão, tinha que ter um chinelão ainda. Tinha que ter um chinelão. Daí, cara, ia ficar completo. Marcos 2, Jesus arranja confusão com vários religiosos. Em Marcos 3, Jesus coloca um limite na mãe dele e ignora ela. Cara, imagina. Eu não vou poder ficar com esse microfone aqui, gente. Tá me perturbando. Só um pouquinho. Jesus não faria isso. Que saco isso aqui. Adiante. Imagina, a mãe de Jesus, como toda boa mãe, ela chega lá do lado de fora da casa e diz, chama meu filho aqui. Sabe? Aquela mãe, tipo a mãe que tá no chá de revelação, daí estoura o balão azul e ela vai correndo abraçar o filho, não deixa nem o filho abraçar a esposa, sabe? Maria é tipo essa mãe aí. É claro que as pessoas não vêem Maria assim também, mas ela é mãe, então mãe se mete na vida, né? Ela veio lá, chama meu filho aqui. O que Jesus faz? Não, vou ficar aqui. Aqui tá minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus papagaios, tudo aqui. Tudo aqui. Assim. E a mãe de Jesus fica lá, bem sudinho do lado de fora, porque ele ignorou ela. Marcos 4, Jesus grita com o vento e o mar. Cara, Jesus está no barco, está agitado, e Jesus grita com o vento e o mar. Quem é que fala assim, vento, cala a tua boca, tia quieto? Jesus fala, e ele obedece, o mais engraçado é isso. Jesus coloca os discípulos como homens de pouca fé, e Jesus xinga eles por causa disso. Por quê? Porque ele estava dormindo, ele não queria ser acordado. Eu entendo ele. Jesus estava dormindo, eles vêm, mestre, não te importa que morramos, os caras dramáticos, assim, sabe? Parece a Sofia, tipo um drama enorme. E eles vêm, nós vamos morrer. E Jesus está dormindo e acorda. Cara. Vento, para. O mar, tia quieto. E ainda vira para os discípulos e xinga eles. São bando de bunda seca, sabe? É um xingamento bom, né? Bunda seca. É muito bom também. Não, gente, nós temos que falar a verdade. E xinga os caras. E xinga eles porque são medrosos. Jesus se aborrece.
Além disso, Jesus, além de Marcos, só os 4 primeiros capítulos mostrar Jesus tendo muitas emoções, Jesus é apresentado para nós como se aborrecendo. Isaías capítulo 53 diz assim que Jesus era um homem de dores, que sabe o que é padecer. Uma pessoa assim se aborrece, ela é uma pessoa aborrecida também. Depois nos evangelhos, nós vamos ver que Jesus sofreu, e justamente como Isaías 53 havia mencionado. Então esse homem de dores, que sabe o que é padecer, Isaías complementa dizendo que ele foi desprezado. Nós vemos isso na cruz, Jesus sendo desprezado, abandonado. Tanto que ele vai lamentar e ele diz, Senhor, Senhor, ou Deus meu, por que me abandonaste? Uma pessoa assim, uma pessoa que se aborreceu, ela está aborrecida. Como que se deu o aborrecimento de Jesus? Lembram da série do Credo? Eu expliquei para vocês que quando nós mencionamos que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, não quer dizer que ele padeceu somente no momento em que enfrentou, que esteve frente a frente com Pôncio Pilatos. Não é isso. Quer dizer que ele padeceu por toda a vida dele. Ele viveu no período de Pôncio Pilatos e a vida dele foi um padecimento. Então, Jesus é apresentado para nós como sendo tentado pelo diabo, Mateus 4. Em 2 Coríntios 8:9, Paulo diz que Jesus teve problemas financeiros. Jesus era pobre. Era pobre. E o pouco que ele tinha, João ainda diz que Judas roubava. Jesus era pobre, não tinha dinheiro. Como é que a gente sabe que ele tinha problemas financeiros? Porque ele precisa que Pedro vá pescar um peixe que tenha uma moeda na boca para pagar o imposto. Ele estava sem dinheiro. Entendeu? E além disso, às vezes, quando tinha ainda o dinheiro ali, Judas ia lá, metia a mão e roubava. Então, Jesus é apresentado assim para nós. Mateus 8 mostra que Jesus não tinha casa. Mateus 17, Jesus, é o episódio que Jesus pede para Pedro ir lá pegar moeda para pagar o imposto pelos dois. João 12, Jesus foi roubado. Jesus experimentou solidão, angústia, cansaço, choro. Jesus suou sangue. Cara, isso aqui é uma coisa louca, porque é um extremo. Raríssimas às vezes, um ser humano experimentou isso aqui, que é um nível de estresse tão alto, um nível de angústia tão alto, que começa a suar sangue. Esse era o episódio em que Jesus estava pedindo ao Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabia que sofreria. E não é só sofrimento físico, é também, mas não é só isso. É sofrimento pelo abandono do Pai, por receber o inferno que nós receberíamos. Jesus está vendo tudo isso. E ele está orando ao Senhor, em angústia, suando sangue e dizendo, por favor, se possível, passa de mim isso aqui. Por favor, se possível, passa de mim isso aqui. Essa oração de Jesus foi respondida? Sim ou não? Jesus não teve todas as orações respondidas. Assim como você e eu. Jesus sabe exatamente o que nós passamos. Porque ele passou por tudo o que o ser humano passa. Como qualquer homem normal. Como qualquer homem comum. Jesus experimentou tudo o que nós experimentamos. Em terceiro lugar, Jesus era um cara fisicamente normal. A Bíblia apresenta para nós Jesus tendo fome e sede. Jesus teve fome e sede. Mateus 21, Jesus teve fome. Mateus 21, 28, Jesus teve fome. João 19, 28, tenho sede. O que é isso? É a Bíblia mostrando para nós um Jesus com completa humanidade. Um ser humano vulnerável. Ele teve fome, teve sede. Normal. Fisicamente, Jesus era um cara que se não comesse, morreria. O corpo de Jesus padeceria a ponto de definhar e morrer. Por isso, ele deveria se alimentar. A sede que ele passou. Em segundo lugar, Jesus teve cansaço. João 4,6 diz assim, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, que é o episódio da mulher do poço de Jacó.
Jesus estava cansado da viagem, ele precisava parar um pouco, porque estava cansado. Fisicamente, Jesus era um cara comum, cansado. Em terceiro lugar, ainda com relação a isso aqui, Jesus teve dor e sofrimento. Jesus experimentou dor física intensa. Jesus foi açoitado, a coroa de espinhos que ele padeceu. Gente, agora, poucas semanas atrás, eu postei um vídeo, um react, mostrando como que provavelmente seria de fato a coroa de espinhos. A gente imagina sabe aqueles espinhos de roseira, né? Aqueles espinhos pequenininhos assim, sabe? Que dá uma arranhadinha assim. Não, cara, eram espinhos grandes que provavelmente perfuraram o crânio e chegaram ao cérebro. Provavelmente. Jesus suportou dor física intensa. O sofrimento de Jesus foi além da capacidade humana. A humanidade de Jesus, ela é confortadora. Por quê? Porque Jesus mostra para os fracos, para os doentes, que ele entende a dor do ser humano. Jesus entende perfeitamente quem está fraco, aqueles oprimidos, os desanimados, pessoas em depressão. Ele sabe exatamente o que está passando, porque ele experimentou isso. Agora, 5 formas como a humanidade de Jesus nos beneficia. Em primeiro lugar, Jesus não foi só um cara legal. Como diz Tim Keller, Jesus não foi apenas um cara legal. Você não crucifica caras legais. Então, Jesus é mais do que isso. Ele é Senhor. Como Senhor, ele é basicamente o que C.S. Lewis vai dizer que ou ele é louco, ou ele é mentiroso, ou ele diz quem é. Se ele diz quem é, que ele é quem diz ser, então nós temos que aceitar. Aqui fica a primeira coisa para nós. Nós temos que aceitar o Jesus completo, ok? Não o Jesus que a cultura apresenta. Não o Jesus que nós vemos no filme. Aquele Jesus que tu vê na sessão da tarde. Jesus é um cara, ser humano, normal. Só que ele também é Senhor, então nós aceitamos ele como a Bíblia o apresenta. Jesus é apresentado de forma irada, cara. Já parou para pensar nisso? Quando Jesus vai e derruba as coisas do templo, joga tudo longe, joga para o alto, manda as pessoas sair dali, sabe? Jesus está irado, só que qual é a diferença? É uma ira justa. Jesus nunca pecou. Hebreus fala para nós que Jesus experimentou todas essas coisas. Jesus, assim como nós, foi tentado em todas as coisas, mas sem nunca pecar. A diferença é essa. Em segundo lugar, Jesus teve todas as emoções humanas. Por quê? Por 3 razões. Primeiro, para se identificar conosco. Para se identificar conosco, para nos capacitar e para nos mostrar que você pode experimentar as emoções sem pecar. Ok? Primeiro, Jesus mostra, ele vem, ele assume a humanidade e ele tem todas as emoções humanas. Por quê? Porque ele está se identificando conosco. Jesus pode muito bem colocar a mão no teu ombro e dizer: eu sei o que tu está passando. Eu sei exatamente o que tu está passando. Eu sei o que é isso. Em segundo lugar, ele pode nos capacitar. Ou melhor, ele nos capacita. Jesus, por ter experimentado todas as emoções humanas, ele nos capacita. Por isso que 1 Coríntios 10 vai dizer que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é gracioso, ele nos dá condições, ele nos dá escape. Ou seja, nós somos capacitados, nós temos hoje o Espírito Santo que nos capacita a suportar. E a terceira razão é essa, que Jesus está nos mostrando que tem como, tu consegue viver sem pecar. Eu já expliquei, nós tivemos uma série sobre santidade, eu falei por que nós pecamos, lembra? Porque nós estamos acostumados e porque nós queremos. São as 2 razões por que nós pecamos. Entendido? Em terceiro lugar, Jesus teve fome e sede, para que nós tivéssemos fome e sede de justiça. Já parou para pensar que a única fome que a Bíblia está dizendo que nós devemos ter é fome e sede de justiça? Nós somos chamados a ter fome e sede de justiça. João 6,35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede.
Jesus sacia a humanidade. Jesus completa, ele te sacia. Portanto, é por causa disso que nós não temos mais fome. A fome física, Jesus nos dá em Mateus 6 a garantia de que o Pai nos cuida e ele nos atende às necessidades. O que comer, o que beber, o que vestir, Deus dá. Deus dá graciosamente. Agora, nós precisamos ansiar pelo reino. Por isso que ele fala, buscai primeiro o reino e a sua justiça. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. Em quarto lugar, Jesus cansou para que nele nós tivéssemos descanso. Hebreus mostra isso para nós. Jesus agora é o nosso sábado. Jesus é o nosso Shabá. Em Jesus nós temos descanso. A eternidade será um descanso eterno, um Shabá eterno, por quê? Porque nós estaremos eternamente com Jesus. O céu não é céu porque é um lugar muito legalzinho. Não, o céu só é céu porque Jesus está lá. É por isso que nós temos descanso nele. Mateus 11, 28 ao 30 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo, vem, bota o jugo aí na tua nuca e eu vou carregar contigo. É nós dois. Com Jesus o cansaço acontece? Sim, mas tu não tem descanso tu não tem cansaço na alma. Nós nunca mais teremos cansaço, porque Jesus é o nosso descanso. Ele se cansou para que nós não ficássemos angustiados e cansados na alma. Por isso ele vem e ele se cansa em nosso lugar. Em quinto lugar, Jesus teve dor e sofrimento, porque pelas suas feridas, ou para que pelas suas feridas nós fôssemos sarados. É o que Isaías fala para nós. Porque pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Em Jesus, por causa de Jesus, porque ele teve dor e sofrimento, nós temos agora as nossas feridas saradas. Em Jesus, ele suportou o inferno, nele nós padecemos o inferno que merecíamos. Jesus suportou isso por nós. Deus Pai tinha uma ira justa contra o pecado, que ele acabaria derramando sobre o pecador, e fará isso sobre todos os pecadores. Ok? No entanto, quem está em Jesus recebe a graça. Eu expliquei esses dias, há pouco tempo, qual a diferença de misericórdia e graça. Misericórdia é nós não recebermos o que merecemos. Jesus suporta a ira em nosso lugar. Jesus suporta o inferno em nosso lugar. Deus derrama a ira dele sobre Jesus. Jesus suporta isso em nosso lugar. Era nosso, nós merecíamos e não recebemos. A graça é nós recebermos o que não merecíamos. Agora, por Jesus ter suportado o inferno em nosso lugar, nós temos a vida eterna, nós temos vida com Cristo, nós temos Deus, acesso a Deus, nós temos todos os recursos dos céus à nossa disposição. Isso é graça, nós não merecíamos. Bendito é o nosso Deus, que nos concede aquilo que nós não merecemos e nos livra daquilo que merecíamos. Bendito é o nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Este é o homem que vem aqui, padece por nós, suporta as nossas dores, enfrenta os nossos medos. O plenamente humano Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos apresenta, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Esse homem te convida a estar com Ele. Experimenta estar mais perto de mim. Experimenta estar comigo. O que é meu é teu. É esse homem que está hoje diante do Pai intercedendo por nós. É este homem que está hoje diante do Pai rogando por nós. Há um de nós hoje no céu.
Tem um de nós hoje na presença do trono. Um homem. Bendito é o nome dele. Jesus não teve só a aparência humana, ele assumiu plenamente a forma humana. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus, porque ele é o único mediador. Ele é o único capaz de chegar entre você e Deus, entre nós e Deus. Ele é o único capaz de colocar a mão no ombro dos dois e dizer: vem, eu reaproximo vocês. Ele é o único capaz de pacificar um relacionamento que era impossível de ser retomado. Esse é o nosso Senhor. Esse é o homem Jesus. Esse é o homem que viveu sem pecado. É por isso que a Bíblia nos apresenta Jesus assim. Nós lemos 1 Timóteo 2,5 e eu quero estender agora o versículo 6 ainda. Porque há um só Deus e mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Versículo 6. Que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Por causa disso, por Jesus ter feito tudo isso, agora ele diz: vão, falem de mim. Vai, fala de mim para as pessoas. Eles precisam me conhecer, eles precisam saber de mim, eles precisam saber que tem alguém que entende o que eles estão passando. Nós temos que anunciar. Por causa disso é que sábado que vem nós vamos fazer evangelismo. Eu botei no grupo da igreja. Sábado nós vamos estar ali na frente do shopping falando de Jesus para as pessoas. Nós não podemos agora receber esse Jesus, essa humanidade plena de Jesus que nos entende, que nos compreende, que toma as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados e não falar dele para os outros. É tão bom ter Jesus, ok? Vamos dar ele a outros também? Vamos dar ele a outros também? Nós vamos falar de Jesus. É por causa disso que nós vamos para a rua. Nós não podemos ficar só aqui esperando que as pessoas venham. Amém? Amém? Fica de pé glorificando o nome do Senhor Jesus, este homem que intermedia a relação entre Deus e nós. Esse homem que está na presença de Deus e por causa dele nós podemos estar na presença de Deus. Este homem que entende as nossas dores, as nossas angústias. Este homem que coloca a mão no teu peito e diz assim: calma, calma, eu entendo. Eu sei o que tu está passando. Amém? Vamos orar, gente? Antes disso, vamos responder o sermão? Nós vamos responder o sermão de 3 formas, normalmente, como de costume. Nós vamos participar da ceia. Aqui à esquerda tem a mesa. Nós vamos pegar o pão, mergulhar no cálice bronze ou dourado, ok? No bronze é vinho, bebida alcoólica, de acordo com a tua consciência. No cálice dourado é suco. Suco integral, não é tangue, tá? É suco. Mergulha o teu pão naquele que estiver de acordo com a tua consciência e coma e beba do Senhor, porque ele se derramou por nós, ele foi moído por nós, ele foi amassado por nós. E ele está dizendo assim: quem tem parte de mim, coma e beba. Ele está nos chamando à sua mesa, a um banquete diante de nós. Que banquete? Isso é só um pedacinho de pão e um cálicezinho. Como assim? O banquete é o próprio Senhor. Amém? Em segundo lugar, nós vamos cantar. Foi lindo antes nós cantando, mas tu tem que cantar mais alto. Tu precisa cantar mais alto agora. Cante ao Senhor, exalte o nome dele, erga a tua voz dizendo que Cristo Jesus é um fiel amigo. Esse sim é um fiel amigo. Esse é o melhor amigo. Esse é o amigo de que nós precisamos. Amém? Amém? E além disso, nós vamos ofertar. A igreja avança, a igreja se mantém com base nos dízimos e ofertas. Nós não somos uma igreja caça-níquel, senão eu estaria chegando de Lamborghini, ok? Mas não, estou com uma Spin ali 6 anos atrás. E eu preciso, porque minha família não tem como levar na carrocinha, então acontece. Nós não somos uma igreja caça-níquel, mas nós dependemos de dízimos e ofertas. A cadeira que tu está sentado é fruto disso. A ceia, o pão, o suco, o vinho é fruto disso. A energia elétrica, tudo que tem aqui é fruto disso. Nós nos mantemos assim.
Então oferte generosamente. Amém? Inclina a tua cabeça. Pai, nós louvamos a Ti, ó Deus, e Tu é tão bom em nos conceder o Teu Filho. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, que padeceu, que viveu essa vida padecendo, suportando, Senhor, a humilhação de ser humano e morreu em nosso lugar, nos dando acesso a Ti novamente. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por esse presente que recebemos, que é Jesus e a vida que temos em Jesus. Que nós possamos reconhecer o nosso Senhor e lembrar que Ele foi e é plenamente humano. Ele entende as nossas dores, Ele padeceu as nossas dores, Ele entende as nossas angústias, Ele suportou as nossas angústias. Tudo que nós experimentamos, Jesus experimentou e Ele sabe o que passamos. E nós Te louvamos por isso, bendizemos o Teu nome por isso e queremos Te louvar por causa disso. Em nome de Jesus. Aplaude o nome do Senhor.